Jesus, com 12 anos, ele já era doutor da lei, né? Ele já debatia, já falava da palavra de Deus com muito domínio, com muito convencimento, né? E a gente vai entender que tudo isso só aconteceu na vida de Jesus porque não necessariamente só pelo fato de ele ser o Filho de Deus, mas porque na casa dele ele aprendeu assim. Então a família de Jesus era uma família abençoada, né? Homens e mulheres que temiam a Deus dentro do mesmo lado, da mesma casa, havia esse entendimento. Mas era sabido e conhecido que Jesus, ele tinha uma missão. Quando Maria foi anunciada, né? Quando o anjo esteve ali com ela e disse que ela teria o Filho de Deus, que ela, por um milagre de Deus, ela iria conceber um filho, mesmo sendo ela uma virgem, né? E que ele seria a salvação do mundo. Então, esse entendimento havia, né, no coração de Maria. O meu filho, ele é especial. O meu filho é um chamado. Ele é alguém que é escolhido. E a gente vai ver que ela, lá na boda de Caná, naquele casamento, e a gente, por inferência, entende que ali devia ser alguém muito chegado deles, né, da família deles, alguém chegado de Maria. Ela vai querer de algum modo interferir, de algum modo acelerar o processo, né? Querer ver Jesus operar, querer ver aquela promessa que ela ouviu poder se cumprir. Então, de algum modo, a ansiedade tomou de conta e ela quis fazer acontecer. E por um propósito, né, Jesus operou ali o seu primeiro milagre. Mas em Marcos capítulo 3, versículo 31, a gente vai ver uma outra vertente de tudo isso, né? Quando a família de Jesus parece estar incrédula em relação a ele. Quando a família de Jesus parece duvidar. Quando a família de Jesus começa a imaginar que as coisas não estão saindo como eles imaginavam que seria. A Bíblia vai dizer assim, Marcos capítulo 3, versículo 31. Diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando ele fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada, e ao redor dele disseram: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então a gente vai ver que na resposta de Jesus naquele momento, a gente entende que a família de Jesus não estava fazendo a vontade de Deus. Naquele momento, naquela circunstância pontual, a família de Jesus desacreditava daquilo que ele fazia. Numa outra passagem, a Bíblia vai registrar que a família de Jesus, que a mãe de Jesus, acreditava que ele estava fora de si, ou seja, ele não estava com as ideias boas, né? E Jesus não sabia o que ele estava fazendo. E parece que a intenção da família dele ali era trazê-lo de volta, né? Trazê-lo de volta para a normalidade. Jesus estava enveredando por um caminho difícil, sendo ele já alguém quase que perseguido, tendo que andar às escondidas, tendo que não entrar nas cidades, pregar em lugares distantes, porque ele era alvo. Então, tudo isso causou uma estranheza muito grande na família de Jesus, que pensava que Jesus estava fora de si. Mas, na verdade, Jesus sabe de tudo aquilo que ele fez e faz, e tudo aquilo que ele opera, né? Pode até haver algum momento em que eu e você, alguém pode imaginar, rapaz, esse fulano aí está fora de si. Ele está perdido, ele não sabe o que está fazendo. Mas se a nossa direção for a direção dada por Deus, se o que a gente estiver fazendo
é o projeto, é o propósito que Deus tem para nós, certamente nós estaremos no caminho certo, no caminho correto. Ainda que alguém possa dizer que não, ainda que esse alguém seja alguém muito querido, ainda que essa pessoa seja alguém que possa ser uma referência para mim ou para você. Mas os nossos olhos têm que estar centrados naquilo que nós recebemos de Deus, naquilo que o Senhor tem para mim e tem para você. Era essa a visão que Jesus tinha. Era esse olhar que Jesus tinha. Ele sabia da sua missão, ele sabia do seu chamado e não se deixou ser confundido. Muito comovente, né? O povo chega e chama, olha, tua mãe está ali, porque os irmãos estão ali, eles vieram te buscar. E aí? Ele vai dizer que melhor para ele é fazer a vontade do Pai. Que a gente possa fazer assim, né, no nosso lar, que a gente possa sempre escolher o Senhor, que a gente possa sempre escolher Deus, que a gente sempre possa escolher fazer a vontade do Pai. Todo mundo pode estar dizendo, não, mas isso aí é muito, isso aí é exagero, não precisa assim, não precisa desse modo, não precisa se dedicar tanto, não precisa fazer isso ou aquilo outro, mas você sabe do que Deus tem para você, você sabe daquilo que Deus tem traçado, daquilo que é projeto. Então olhe para o projeto, olhe para aquilo que Deus tem e Deus vai fazer grandes coisas. Vai ver depois que essa mesma família que duvidava aqui de Jesus, que achava que Jesus estava fora de si, mas lá na frente eles vão convergir, né, para esse propósito de anunciar Jesus. A gente vai ver depois que Maria vai estar no grupo daqueles que anunciavam Jesus. A gente vai ver que os irmãos de Jesus passaram a ser, né, aqueles que também anunciavam, né? Tem no destaque o seu irmão Tiago. Então, creiamos em Deus e saibamos de que Ele é um Deus de projeto e que Ele, nos seus projetos, Ele não falha. O que Ele determinou, Ele vai certamente cumprir. Então, tenhamos fé e olhemos sempre para Ele, porque Ele nos dará sempre a direção, né? E vai nos mostrar o caminho. Que Deus em Cristo esteja a nos abençoar.